Então, agora nós vamos fazer o Davi. Aí nós começamos aí já cortando a cabecinha, né? Tudo que é no tom de pele. E aí eu já estou sombreando. Nesse caso, eu estou sombreando com o marrom. Um marrom mais claro, mas é um marronzinho, tá? Para dar o sombreado na peça. Já coloquei aí o narizinho para tabuleando na chapinha ali ao lado, para adiantar o serviço. Eu não estou fazendo aqui com vocês a parte do recortar, porque nós já temos feito, né? Já temos passado, inclusive na aula anterior, que foi a luva, eu passei aí o corte com vocês. Então, agora eu não tô cortando mais, já estou colocando a peça já pronta, até para nós ganharmos um pouco mais de tempo. E ainda assim, é meio difícil, né? Porque nós temos muitos detalhes para estar fazendo. E aí você deita o giz e vai passando. Se você gosta de ele mais grosso, aí você passa mais vezes. Se você gosta dele mais fino, vai de acordo com o seu gosto. Eu uso tecido, vocês podem ver que meu tecido já está ficando manchadinho, né? Mas aí depois você lava e dá para usar ele novamente. Eu tenho vários deles ali e vou fazendo dessa forma. Vou lavando, vou reutilizando. Eu coloco um pinguinho de óleo, reparador de pontas, e vou esfumando, sempre em movimento circular. E por que eu utilizo o óleo? Porque ele é mais em conta, né? E ele desliza mais sobre a pele, sobre a peça, perdão. Então, você pode utilizar qualquer tipo de óleo. Óleo de coco, óleo corporal. Eu utilizo o reparador de pontas, porque ele é mais em conta, né? Mais acessível. E como a gente usa só uma pontinha, então ele dura bastante. E no meu caso, eu estou usando o que eu utilizava pro cabelo mesmo. Então, ele já tinha perdido a tampa. E eu não conseguia levá-lo pro curso, né? Então, eu acabei utilizando ele aí. O meio da mãozinha, eu faço com lápis. Lápis de cor. E eu molho a pontinha do grafite. Lápis de cor marrom, né? No tom que eu estou usando. E molho a pontinha do grafite e passo aí, para ficar os dedinhos. Eu coloco só um pouquinho de água num potinho, só para molhar a pontinha mesmo, para ficar bem marcado, fica bem bonito. E aí nós vamos fazendo, seguimos aí o recurso toda a parte de dentro. Eu passo aí o dedo para dar uma sombreada nele também. Tá? Se você tiver o lápis aquarelável, ele é melhor. O meu é o lápis de cor normal que eu utilizo. É o normal, tá? Aí a peça fica assim, ó. A mãozinha. Como é uma pecinha muito pequenininha, né? Pra fazer. Ele ficou bem pequeno pra luva. Aí agora, eu fiz a harpa. Davi, ele tocava harpa, né? Então, eu fiz a harpa no dourado. Quer dizer, ele não é dourado, ele é amarelo com glitter, nesse caso. E estou colando a partinha branca, que seria a parte do fundo, com as cordas. As cordas eu fiz com a caneta permanente. Antes eu risquei com o palito e depois eu passei o lápis preto. E aí eu tô marcando com a caneta permanente. Agora eu estou fazendo detalhe na harpa, só para dar um detalhezinho, um charmezinho nela. No EVA com glitter, eu não passo giz pastel, porque aí você tem que esfumar, e na hora de esfumar ele estraga o EVA com glitter. Então, eu passo a pontinha da caneta, ou tinta de tecido, tinta de PVC nas pontas também. Nesse caso aí, eu passei a caneta mesmo. Aí, se você for usar a tinta, você tem que colocar um pincel bem fininho, para ficar bem em detalhe, não ficar uma coisa muito grosseira, tá?
Senão fica ruim, né? Fica feio. E o trabalho, por ele ser pequeno, ele tem que ser bem detalhezinho mesmo. Então tem que ser bem fininho, uma coisa bem sutil no contorno. E aí você contorna toda a parte. Eu tô limpando a ponta, porque mesmo sendo na caneta, ele sai um pouquinho. Olha como ficou. Essa é a nossa harpa, vamos colocá-la de ladinho. Agora, nós vamos pro cajado, né? Porque Davi é pastor de ovelhas, então nós vamos pro cajadinho. Quando é marrom, eu contorno com preto, para ficar melhor. Depois, na hora de sombrear, eu acho que fica bem bonito, dá um tom de madeira envelhecida, ela fica bonita. Então, eu passo preto e aí vou sombrear em movimento circular. Não tem segredo, né? Vocês podem ver que às vezes eu nem coloco a gotinha do óleo, porque já tem no tecido, né? E aí eu utilizo aquela parte com aquela cor novamente. Se eu sinto a necessidade de colocar, daí eu coloco de novo. Lembrando que o cajado, ele foi desenhado também, então eu faço os desenhos nele para parecer madeira mesmo, com o palito que eu estou usando na marcação. E depois eu passo o lápis 4B. Tem o 4B, o 6B, o 8B, eu tô usando o 4B. Fica bom. E no lápis preto normal mesmo, lápis de escrever normal, também dá. Mas eu gosto do 4B. E depois que eu faço, eu dou uma passadinha com o tecido por cima dele pra dar uma... Pra sair um pouco do grafite, e aí ele passa pra pele, pra peça, e fica bem bonito. Gente, eu tô com a pele na cabeça. É porque eu sou cabeleireira também, pessoal, além de artesã. E aí hoje eu queimei a minha mão fazendo um cabelo. Olha que linda que fica a peça, bem verdadeira, né? E aí eu tô com uma bolha na mão, então eu tô falando aqui com vocês e olhando pra minha mão, eu acabo falando pele, e é peça. Me perdoem, tá? Agora nós estamos aí recortando, porque nós colamos ele sempre num fundo, pode ser preto, pode ser azul, pode ser a cor que você tiver. Eu estou utilizando um marrom, um tom diferente de marrom, para fazer de fundo, tá? Aí agora nós estamos fazendo o sapato de Davi. E aí os detalhes do sapato eu faço também com o lápis 4B. Para ficar bem bonito, bem marcadinho. E o contorno, preto no preto, ele aparece um pouco. Mas eu gosto de fazer ou branco ou cinza para dar um destaque maior, tá? Aí vai a seu critério. Você pode estar fazendo a cor que você achar melhor. Nesse caso, eu tô passando cinza. Eu acho que ele dá uma iluminada na peça, né? Pecinha pequena, ó, eu faço com o dedo mesmo. Quando a cor é clara, porque senão depois mancha toda a peça, né? Mas a cor clara, eu faço no dedo mesmo. Olha que lindo que ficou. Vamos para o próximo, que é a roupinha de Davi. Olha lá, eu falei pra vocês que não ia cortar e acabei cortando algumas peças com vocês. Mas é assim mesmo, gente. Vai ficando coisa e aí a gente vai fazendo, né? A gente esquece e é desse jeito. O importante é que nós estamos aqui juntos aprendendo e levando a palavra do Senhor aos pequeninos, aos maiorzinhos, aos grandões. Porque não é só criança que gosta de recurso visual, né? Adulto também gosta. No amarelo, você pode passar um tom amarelo acima, você pode passar o laranja, você pode passar um marrom, tá? Eu, particularmente, eu gosto de usar o amarelo com laranja, que eu acho que dá um sombreado bem legal.
Você pode passar a cor que você quiser. Eu vi uma tia falando que ela não é muito normal, que ela passa cores diferentes. E eu acho que eu sou dessa mesma linha, sabe, gente? Eu passo, assim, umas cores que eu acho que... Porque se ficar todo mundo fazendo igual, todo mundo do mesmo jeito, não tem graça, né? Que você tem que colocar a sua cara, a sua personalidade na sua peça. Porque ele tem que ser parecido com você. Tem que ter o seu gosto, o seu jeitinho ali. A não ser que o cliente fale, não, eu quero desse jeito. Senão você faz ao seu critério, que é o que eu faço com as minhas peças, tá? Quando o cliente fala, não, eu quero assim, daí você faz de acordo com a vontade do cliente. Olha lá como fica legal no laranja, eu gosto. E aí a gente vai fazendo, vai passando, recortando mais peças. Fica com essa cara séria, né, pessoal? Tô recortando aí. O que eu tô recortando? O cabelo de Davi. A Bíblia diz que ele não era bonito, né? Não era de boa presença. Ele era ruivo. E aí você pensa no ruivo, você fala assim, ah, eu vou pintar, vou fazer então com cabelo vermelho. Eu faço no cabelo laranja e contorno com marrom. Quando você sombreia no marrom, ele fica parecendo vermelho. Porque aí depois, nesse caso, você tem que fazer os rococózinhos, né? Que o cabelo ele é meio cacheadinho. E aí você faz os rococó com o giz pastel também. Você faz com giz pastel, depois você faz com giz pastel branco ou bege para dar uma iluminada. E aí você pode até pegar o lápis de cor marrom e passar o marrom também no rococó, que aí ele vai dar mais firmeza, vai ficar muito mais bonito, vai destacar e vai dar a sua personalidade também. Então você pode fazer os três, você pode fazer um só, fica de acordo com a sua vontade. Outra coisa que você pode usar também para fazer no cabelo é o ferro de solda. Você pode fazer com ferro de solda e aí depois passar o lápis marrom por cima. Entendeu? Aí você pode fazer dessa forma também. Lembrando que quando você vai sombrear o rococó, você tem que sombrear um por um. Você não pode sombrear ele de uma vez, senão você estraga a sua peça. Aí você tem que passar um por um. Tá bom? E aí eu tô refazendo ele, ó, com o palito. Ah, tia, qual palito que eu devo usar? Qual você quiser. Palito de churrasco, palito de unha, palito que você quiser. Se você quiser usar uma caneta que não tenha mais tinta, você pode também. Fica a seu critério, o que você achar melhor. E vamos finalizando, né? São detalhes que deixam a nossa peça mais bonita. Quanto mais detalhe você colocar, melhor fica. Eu fiz uns rococós grandes, fiz outros menores. Para preencher esse cabelo e ficar bem bonito o cabelo de Davi. E vamos lá finalizando. Aí, ó, tô passando novamente o giz para deixar ele um pouco mais forte. Passando nos menores também. E vamos que vamos, para ficar bonito. Aí nós já vamos começar a montar a peça.
Por que eu tô medindo o cabelo? Para ver onde vai ficar os olhos, qual o tamanho dos olhos. Porque quando você faz uma peça grande, você olha e fala, nossa, esse olho vai ficar legal. Na peça menor, você tem que ficar testando, sabe? Para ver qual olho vai ficar melhor, como que fica. Porque aí fica bem mais fácil, né? E você não pode pôr um olho muito grande na peça pequena. Fica desproporcional. Então, aí eu já vi, agora eu venho colando. Primeiro você testa tudo, depois você cola. O olho é um olho adesivo. Você pode imprimi-lo no papel fotográfico, ou você pode imprimir no sulfite. O meu, ele é impresso no sulfite. Aí, o que que eu faço? Eu uso durecão e colo atrás dele. Então, eu colo atrás e na frente, passo o durecão, deixo ele mais grosso e para dar brilho também. Na hora de colar, eu passo a cola diretamente no EVA e colo ele. Simples, objetivo, não tem muito o que fazer, né? Eu acho que para essa peça menor é melhor o vídeo ficar mais próximo, né? Para que vocês possam ver melhor. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom aí para vocês para melhorar, tá bom? Mas aí nós vamos colando, ó. O que eu fiz aí? A boquinha. Eu deixo essa moedinha de 5 centavos próximo a mim, para eu usar como a boquinha. E aí depois você pode fazer a boquinha com a caneta permanente, com a parte fina da caneta, ou você pode utilizar o lápis. Eu prefiro utilizar o lápis. Gente, depois que eu descobri o lápis de cor na peça, eu achei que ficou muito melhor. Então, raramente eu uso a caneta permanente. Estou usando mais o lápis, claro que no tom que você está utilizando. Nesse caso, o mesmo que eu usei na mão, né, para fazer os dedinhos, é o que eu tô colocando na boquinha e na sobrancelha também, tá? Homem, você não faz muito cílios, você faz pouco cílio. Então, o que eu faço? Ou você faz só um para dar profundidade, mais ou menos no meio, abaixo do meio do olho, assim você puxa um. Ou você faz bem embaixo, eu faço um embaixo, uma linha bem embaixo do olho, e depois eu puxo um outro em cima dessa linha, saindo do olho também, só para homem. Porque mulher que precisa de mais, né, para ficar mais bonita, mais apresentável. Mas o homem, você faz um detalhezinho só para não deixar em branco. Aí agora eu já estou colando a cabecinha na roupinha de Davi. Ele já está tomando forma, né? Agora nós vamos colar a mão. Antes de passar cola, você mede tudo direitinho, para ver se a mão não está ao contrário. Porque daí, se tiver, você tem que sombrear novamente. Então, meça tudo, que é melhor. Aí depois você vem e cola. Olha, que foi o que aconteceu aí comigo. Eu tive que fazer novamente, porque eu fiz do lado oposto. Porque lembrando que a mão, ela tem que ser espelhada, né? A mão tem que ser espelhada. Então, se você faz o dedão pro lado direito, do outro lado tem que estar pro lado esquerdo, espelhado. Às vezes confunde na hora de montar, e aí por isso que você tem que medir, testar antes de colar. E aí depois você vem e passa cola, só um pinguinho de cola pro nosso personagem, né? Não ficar muito, não borrar. Lembrando que se sair a cola, se borrar um pouquinho,
Depois que ela estiver seca, aí você pega um algodão, você molha com acetona e passa nessa parte que foi borrada, que ele limpa, tá bom? Mas tem que esperar secar para fazer. Agora nós vamos para a parte de baixo, né? Para perna e o sapato. Você cola primeiro o sapato. Se sobrar alguma partinha, aí você pega e recorta, não tem problema. E eu gosto desses mínimos detalhes, sabe, pessoal? Aí eu vou e faço, corto novamente, refaço. Eu acho que isso fica bom. E aí depois você vem e cola. Centraliza e cola. Sempre um pinguinho de cola, tá? Porque a peça é bem pequenininha, né? Então não precisa de muita cola. Passa um pouquinho. Tô usando aí cola instantânea, mas você pode estar utilizando cola quente, não tem problema. Eu tenho um pequeno problema com cola quente. Estou me acostumando a ela. Nós estamos nos tornando amiga. Mas eu prefiro utilizar a instantânea, que eu acho que vai mais rápido e tal. Mas vai do gosto, né? Do teu gosto. Cada um se adapta com o que é melhor para si, né? Agora eu tô colando o ímã. Perdão, a arruela, porque aí depois vai o ímã nele. Tô colando a arruela. Nós vamos colocar o ímã no cajado e o ímã na harpa. E lembrando que atrás de Davi também vai um ímã. Depois que ele estiver colado no fundo. De acordo com a cor que você preferir, que você tiver sobrando na sua casa. Como são peças pequenas, nós podemos usar só retalhos, tá? A maioria das peças aí eu tô usando só retalho, não utilizei placa de EVA não, tô usando os retalhos, porque a gente não pode desperdiçar nada, né? Se você quiser também, você pode fazer a peça, você pode fazer a peça com enchimento. Se você for dar aula só no maternal, ao invés de você fazer a luva, você pode fazer a peça para que eles possam pegar, né? Porque o maternal gosta de pegar. Então, você pode fazer a peça para eles pegarem, aí você coloca enchimento, ao invés de, antes de colar o fundo, você coloca enchimento nela. E aí a criança pode pegar depois para brincar. Ou para te ajudar na história. Ele vai ficar assim, ó, com o ímã na arruela. Nessas peças aí eu não colei a parte de trás, tá? No cajado, nem na harpa, mas você pode colar. E aí eu tô colando o Davi já no marrom, como eu falei pra vocês. Nós já estamos caminhando pro final, tá, pessoal? Você cola uma parte para ele não sair do lugar, e aí depois você recorta para ficar com a pecinha menor, né? E cola o restante. Eu passo cola mais nas pontas, no meio nem tanto, e vou colando. Aperta bem, para ele colar direitinho.
Lembrando que eu usei a ideia da tia Sônia, né? Mas aí, através do dela, eu fui criando aí os meus personagens. Me inspirei no dela. E é bom, assim, quando a gente se inspira em alguém, mas coloca a nossa característica, né? Você deixa 1 centímetro, mais ou menos, de bordinha e recorta. Lembrando que quando você tá recortando para ficar um recorte legal, você não fecha a sua tesoura, você não vai até o final, tá? Para não picotar a sua peça. Então, sempre com a tesoura bem aberta, e quem mexe é o EVA, nunca a tesoura. Para não picotar a sua peça. Aí está o nosso Davi. Você tem alguma pergunta, você pode deixar aí nos comentários, tá bom? Que nós estaremos respondendo você na medida do possível. Se tiver sugestões, também pode deixar. Lembrando que a tia Nia, ela é pedagoga e já está no Ministério Infantil há mais de 25 anos, tá bom? Então, temos aí uma bagagem para poder auxiliar vocês. Lembrando que a gente aprende juntos, vocês me ensinam e eu passo para vocês aquilo que eu tenho buscado de conhecimento diante desses estudos que tenho feito, tá bom? Que Deus abençoe vocês, aguardo vocês amanhã no nosso próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau!